A big party not far from here, yesterday night, where the guests, already quite drunk, decided to stage a contemporary version of Sleeping Beauty. O Zé Ribeiro da Fonte e o Gil Mendo convidaram-nos para participar na BUC, em Coimbra, que era uma espécie de antecâmara da Europália. E nós fomos convidados enquanto pós-darte. E acho que assinámos os contratos e tudo enquanto pós-darte. Só que depois eu criei o meu trabalho, a Vera e o Camacho criaram um trabalho juntos, e o Camacho criou um trabalho sozinho, o 4 e 1/4. O Camacho que eu dancei nesse trabalho, a Aldara Bizarro, a Carlota Langido e a Vera também dançámos nesse trabalho. Era um trabalho a partir do Le Corbusier. Muito interessante. E a Vera e o Camacho fizeram outra coisa e eu fiz o Retrato da Memória enquanto Peso Morto, que foi o meu primeiro trabalho da companhia, do projeto da Companhia Real. Não é? Pronto, portanto, 88 é claramente esse ano, não é? Até 88, ou seja, aqueles 5 anos anteriores, foram anos em que eu fiz aquilo que qualquer aluno faz, vai de escola em escola. Eu tive também a sorte. Portanto, eu apanhei o Rui Horta, foi com o Rui Horta que eu comecei a dançar, não é? Em 84. Eu estou confuso, não sei bem se é 83 ou 4. 85, 6 e 88. Aqui tenho... Pois. Mas acho que eu comecei em 84, eu fiz um workshop com o Rui Horta, não sei se foi 83 ou 84. Deve ter sido 84. 83 eu tinha 18 anos, portanto acho que é mais de 18 anos. Eu acho que tinha 18 anos. Bom, mas isso é fácil depois verificar com mais cuidado. Mas eu fiz um workshop com ele, uma coisa completamente fora do meu padrão. Não tinha ninguém na minha família ligado à dança. Tem pessoas ligadas à literatura e ao jornalismo, mas não à dança. E foi claramente um desejo de cortar com uma certa rotina que eu tinha também eu nadava, eu era nadador no Sporting, portanto eu estava a treinar para os Jogos Olímpicos de Montreal, acho eu. Isso é uma coisa assim meio fora. E pronto, eu tinha um grupo de amigos que gostava muito, que a gente fazia muitas coisas juntos e éramos muito ligados, mas um grupo de amigos também hoje, retroativamente, vejo-os como um grupo de amigos típicos, amigos portugueses, no sentido onde os seus interesses estavam muito associados a uma ideia, uma imagem da relação, do futuro, do trabalho, muito, não digo tradicionais, mas eu precisava de qualquer coisa que correspondesse à experiência que eu sentia pessoalmente, interiormente, que hoje podemos chamar de inquietação, uma coisa qualquer que me impedia de seguir a lógica prevista, não é? Que seria a esperada, a expectativa, e que eu tinha que criar uma ruptura. Claro, com o tempo agora já entendo melhor, mas voltando um pouco, eu estou a contar a história ao contrário, não é? Mas voltando um pouco atrás, antes mesmo de começar a dançar ou ligado à arte, eu tenho claramente uma infância e uma adolescência muito, sim, podemos dizer, violenta, no sentido das rupturas constantes e das mudanças constantes, porque os meus pais eram exilados políticos, portanto fugiram de Portugal em 65. Eu fui concebido em Marrocos, a caminho da Argélia, onde estava o meu avô Piteira Santos e a minha avó Estela, refugiados. Portanto, o meu avô era uma espécie de líder de resistência em Argélia, com o Manuel Alegre também, portanto estavam os dois lá. E da Argélia fomos para Paris, ou eles foram para Paris, eu já ia, mas ia na barriga, não é? Mas eles foram para Paris e eu nasci em Paris, pronto. Depois ficámos lá 2 anos, depois nasceu a minha irmã, e porque nasceu a minha irmã, eles viviam muito precariamente, porque eram muito novos, 20 e poucos anos, já tinham 2 filhos, portanto não podiam estar em Paris assim, pendurados. Então voltaram para a Argélia, ainda ficámos 1 ano em Argélia a viver,
Portanto, eu ainda passei quando eu tinha 2 anos em Argélia. E depois eles decidiram sair da Argélia, porque a Argélia, claro, não dava muitos horizontes em termos de... Eles tinham muitas ambições intelectuais e acabaram a universidade, etc. Então decidiram ir fazer a universidade no México. Não sei bem porquê. Não, porque o meu avô paterno estava lá. E chegámos a ir para lá, para o México, mas foi quase semanas, porque, entretanto, o meu avô foi deslocado para o Brasil, para São Paulo, e eles decidiram ir para o Brasil e fizeram a USP. Os dois fizeram a USP lá no Brasil. Meu pai em Economia, a minha mãe em Filosofia. E pronto, depois eu vivi no Brasil até 72. Portanto, eu tinha 7 anos. Portanto, na ditadura militar brasileira, aquilo foi complicado. Eles foram presos, inclusive, lá, porque apoiavam, digamos, os movimentos, mas poucos dias. Mas em 72, na Primavera Marcelista, a minha mãe decide voltar. O meu pai e a minha mãe já tinham separado, entretanto, a minha mãe decide voltar e é presa no aeroporto. Portanto, pronto. E comigo e com a minha irmã, pronto, ela é presa. Mas ela consegue enganar-nos, dizendo que tinha-se esquecido de umas malas no Brasil e que tinha que voltar para o Brasil. Bom, e nós fomos para a casa de uns tios no Algarve, que não conhecíamos, até ali. Portanto, ainda vivi no Algarve, na Praia da Rocha, durante uns 6 meses. Portanto, já estamos em 73, mais ou menos. Depois vimos para Lisboa, vivemos em Lisboa. Depois dá-se a Revolução em 74 e depois há um acidente, assim, muito violento lá em casa, em que a minha irmã morre, assim, numa coisa de elevador. Assim, foi uma coisa meio... Ou seja, traumática, no sentido clássico do termo, que, entretanto, já com o tempo, eu já fui transformando isto em outras coisas. Mas foi uma experiência para uma criança de 10 anos, foi muito intensa, porque eu estava lá, presenciei, portanto, foi uma coisa muito intensa. Portanto, até aos 10 anos eu tive esta experiência que acabei de contar, o que criou em mim uma inquietação, que durante a adolescência depois não teve aplicação, portanto não havia lugar onde aplicar esta inquietação, até porque essa adolescência coincidiu com o pós-revolução e, portanto, sei lá, estava tudo meio caótico, estava tudo assim a disparar em todas as direções e eu estava meio a boiar no meio daquela euforia, porque, entretanto, o meu avô veio do exílio, bom, todo aquele movimento do pós-25 de Abril aconteceu. Pronto, e é aí que eu entro em contato com a dança, numa lógica, eu tinha 16, 17 anos e precisava, lá está, de dar corpo a essa inquietação muito visceral, muito estrutural, e que tinha, na verdade, hoje eu sei, a ver com refletir sobre a questão da memória, a questão da interrupção, a questão da colaboração, do encontro, da relação, a questão do vazio, o que fazer com o não saber, o que fazer com o não saber. Portanto, tudo isso vem lá atrás, não é? E, portanto, só que no início da minha relação com a dança, eu estava a léguas de distância ainda desse momento em 88, que foi o momento em que finalmente encontrei um discurso, ou uma prática, que me dava alguma indicação desta experiência, não é? Desta necessidade que eu tinha, que foi através do contacto de improvisação, através do Steve Paxton, ou melhor, através da improvisação, ou seja, foi a improvisação que me deu uma ferramenta, um lugar, e eu disse, ok, finalmente encontro qualquer coisa. Depois comecei a dançar, mas comecei a dança ainda com o Ballet Gulbenkian, eu ainda fiz o 1, 2, 3 com o Carlos Cruz, porque o Carlos Cruz foi recrutar bailarinos ao Ballet Gulbenkian, ou estudantes, portanto há de haver uns vídeos nos arquivos comigo a dançar lá. E pronto, e mantive essa relação com o Rui Horta. Eu comecei com o Rui Horta porque via Fame, portanto, Fame era a grande sitcom, não é, que estava nas televisões, e eu adorava o Leroy e adorava aquela coisa toda, aquela experiência. E por alguma razão vi um anúncio, já não me lembro como é que eu tive a coragem de dar esse passo, não é? Lembro-me que, quer dizer, há uma prima que eu tenho que é pintora, que é a Isabel Fiadeiro, que vive na Mauritânia agora. Ela, na altura, ajudou-me a pensar sobre isso, ou pelo menos deu-me alguma coragem. Eu fui, pronto. Era o único rapaz na aula, aquilo era nos bombeiros voluntários da Praça da Alegria, ainda não era nos Lisboneses.
E pronto, sei lá, 30 mulheres e eu assim sentado no meio. E era dança jazz, não é? O Rui naquela altura, ele fazia dança jazz, é 84, pronto. Depois o Rui, ficámos amigos, o Rui convidou-me para ir a Nova Iorque com ele um verão e eu fiz aulas em várias, ele dava aulas num estúdio chamado Steps, que era na rua 74. Mas era Broadway, era tipo Broadway. A Madonna estava por ali também, porque estamos a falar em 84, portanto ela estava por lá a fazer o Like a Virgin, mas ela era uma bailarina, ela foi bailarina, portanto ela estava, é muito possível que eu me tenha cruzado com ela, só que não me lembro, não é? Mas ela estava nos estúdios em que eu estava, portanto era Broadway, pura Broadway. E depois voltei para Lisboa, entrei no... O Jorge Salavisa criou um curso especial de rapazes, que era uma coisa que não havia. Eu entrei, o António Câmara da contracena do Tom Dimas, era bailarino na altura, ele estava lá. O Camacho, quem mais? O Bem-vindo Fonseca, que é um bailarino extraordinário e que se tornou, digamos, uma figura incontornável. E eu lembro-me que, eu não me lembro do nome da professora do filme, do Fame, não me lembro, Debbie qualquer coisa. Ela veio à Gulbenkian dar um curso e selecionou 2 rapazes para serem os seus. E eu e o Bem-vindo éramos os 2 e fazíamos assim umas competições e tal, é muito interessante. Mas pronto, foi uma fase meio assim. Eu lembro-me com muito carinho desse período, mas era uma zona pré, não é? Digamos, claramente pré isto tudo. Depois eu afastei-me um bocadinho da dança de jazz, imediatamente, aliás, eu tive só alguns meses, não foi muito. Depois comecei a interessar-me por dança moderna, sobretudo porque eu era muito atlético, eu vinha da natação, não é? Portanto, era muito atlético, então o Paul Taylor era uma espécie de dança atlética também de grandes saltos. E Graham e Jennifer Muller, pronto, uma série de técnicas assim, fui fazendo e decidi ir para Nova Iorque, fui com a Carlota Lagido, decidimos ir para Nova Iorque e ficámos lá durante 2 anos, era para ser um pouco tempo, ficámos 2 anos e foi lá que eu fiz uma formação, assim, passei por várias escolas e fui descendo, portanto, da rua 74 fui para a 56, da 56 fui para a 14, da 14 fui para o Greenwich Village, até chegar ao Cunningham também. Tive uma bolsa de estudo lá numa escola em que limpávamos a escola ao mesmo tempo que tínhamos aulas de graça, que era o Perry Dance. E quando cheguei a Berlim fui lá a esse lugar, o Tanzfabrik. E quando cheguei ao Tanzfabrik havia uma jam e uma festa, assim, uma coisa brutal, durou a noite toda, mas meio jam de contacto de improvisação e tal. E eu, que só tinha tido pequenas experiências de contacto, mas muito tangenciais, entrei e acho que fiquei para aí umas 6 horas a dançar, não é? Pronto. É como se fosse uma rave, mas é uma jam, dentro de uma festa, ou seja, era tudo com álcool à mistura, com tudo, quer dizer, aquilo foi... E estamos a falar, isto foi 88, antes do muro, portanto, acho que foi em 89, mas tipo abril de 89, e o muro caiu em outubro, se calhar, não sei, foi no fim do ano. E portanto foi antes do muro, eu tenho fotografias dessa altura, foi assim uma coisa muito... A gente ia mijar para o muro todos e olhávamos uns para os outros. E, pronto, havia assim uma coisa. Mas lembro-me que foi aí que eu conheci o Dieter Heidenkamp, o Howard Sonnenklar, algumas pessoas que eu trouxe depois para Lisboa para darem cursos de contacto de improvisação. E depois eu voltei outra vez a Berlim mais tarde, já o muro tinha caído, portanto foi interessante, eu fui depois em 90, já o muro tinha caído e tive lá algum tempo a fazer um treino mais específico de contacto de improvisação, assim, mais intenso. E entrei na rede do contacto, portanto, durante os anos 90 todos, eu não só introduzi o contacto de improvisação em Portugal, como participei em vários eventos, em várias improvisações coletivas. No mesmo tempo, 88, voltando um bocadinho atrás, ainda é importante porque é aí que eu entro em contacto no Festival à Carte. E o Festival à Carte tinha acabado de começar, eu acho que a primeira edição foi em 86 ou 87. E 88 ou 89, acho que 89, veio o Wim van der Keyboss, entre várias outras companhias, claro.
Mas o Viva the Cables foi muito marcante para mim. Portanto, a seguir a Trisha Brown foi a outra pessoa que me marcou muito. Eu fiz um workshop com ele em 2 ou 3 semanas. E lá está a minha fisicalidade, o meu modo de mover e mais quase ginasta. Não era bem um ginasta, mas adequava-se muito àquele registro que o Viva the Cables tinha. E pronto, e portanto os meus primeiros trabalhos coreográficos, inclusive o Retrato da Memória enquanto Peso Morto, foi aquele que fizemos na Book. Então tem muita influência quer da Trisha Brown, quer do Wim van der Cables, sobretudo do Wim van der Cables em termos de vocabulário. E pronto, e é aí que eu começo com a Companhia Real. Depois, uma coisa que acontece, depois nesse momento, há um momento muito importante que é um momento em que eu reúno um pequeno grupo para fazer o Retrato da Memória enquanto Peso Morto, com o Nuno Bizarro, a Ângela Guerreiro, a Sílvia Real, entre outros. Com esse primeiro grupo acontece uma espécie de tensão no interior da programação da Europália, em que eles não me convidam para ir à Europália. Portanto, há ali um problema meio nunca explicado, mas também não precisa de explicação já. Mas que na altura eu apresentei o meu trabalho na Book com todos os outros coreógrafos, não é? Normal. E eu fui o único que não fui selecionado para ir à Bélgica. E o meu trabalho... E pronto. Eu especulo um bocadinho o que é que pode ter acontecido, mas... o meu trabalho era muito grande, tinha 5 performers, mais 4 músicos. A música era de João Lucas, foi aí que ele começou a fazer música para dança. A cenografia era da Marta Vengorovas, era uma cenografia muito bonita, assim, muito grande, com umas ilhas. Está no Vimeo também, portanto podes ver, é uma peça antiga que está no Vimeo. E era uma peça muito ambiciosa. E eu era, de facto, na altura, assim, olhando para trás, eu era um bocadinho arrogante. Assim, faço o que eu quero, não tenho que dar satisfações a ninguém, não sei o quê. E acho que isso causou talvez uma fricção com a cúpula dos decisores. A verdade é que não fui convidado. Isso criou uma coisa em mim, e eu, como eu tenho não digo que tenho 7 vidas, mas tenho um modo resiliente de estar com a ideia do colapso, não é? Portanto, para mim não há colapso, só há movimento, e cada acontecimento gera mais movimento e outras. E nesse caso foi isso que aconteceu. Nós decidimos, tipo AE, não é? Do género AE. Houve um colóquio do IETM em Lisboa em 90, acho. Exatamente, em 90 ou 91. 90. Ou seja, entre a Book e a Europália houve um colóquio do IETM. E o IETM, como sabes, ainda era uma associação, um grupo de programadores de todo o mundo, e vieram cá todos e eu organizei esse espetáculo que fiz na Book, em Lisboa, na altura do IETM. O Miguel Honrado era o meu produtor, portanto era o produtor da Real, juntamente com o Guillaume Bachessor, que eles tinham uma coisa chamada Arte e Empresa, que era um projeto de produção de artistas. Nós decidimos fazer então, durante o IETM, fizemos, claro, adaptações, já não tínhamos músicos ao vivo, a coisa reduziu-se um bocadinho, ficou mais portátil, e foi um sucesso, foi assim uma coisa brutal. Mesmo, as pessoas ficaram muito entusiasmadas, e aí fui convidado para ir à Alemanha, à França, portanto aí a minha carreira, internacional. Mas sobretudo houve muitos artigos na Bélgica a dizer como é que é possível que este coreógrafo não esteja na Europália. Então, pronto, recebi um telefonema, tipo, João, reconsiderámos, achamos que talvez, não sei o quê. Mas pediram, não com este projeto, que é muito grande, será com outro projeto e tal, pronto. E eu disse que sim, embora já fosse tudo muito atrasado, já não tinha muitos meios, mas disse que sim. E apresentei um dueto chamado Solo para 2 intérpretes, com o Nuno Bizarro e com música do Miso Ensemble, não é? Com o Miguel Azguim e a Paula Azguim. E fomos para
para a Bélgica e fizemos o trabalho. Por um lado, até 95 são a minha afirmação, vá lá, enquanto coreógrafo da nova dança portuguesa, mas ainda com um registro muito influenciado por Wim van der Keyboes, pela dança belga, sobretudo, mas também pelo pós-modernismo americano, mas assim. Mas, portanto, não era um registro ainda que eu pudesse considerar assim, muito próprio. Mas pronto, depois em 93 ainda faço uma peça chamada Branco Sujo, em que convido o Miguel Borges, o ator, não é? Que tinha acabado de sair do conservatório, e começo a trabalhar com teatro, com texto. Era uma peça toda ela sustentada na relação entre um ator e um bailarino. Ou melhor, era uma peça dividida em duas partes, em que a primeira parte era o Miguel com a Ângela Guerreiro, e a segunda parte havia um pequeno intervalo de 10 minutos, e depois repetia-se a mesma peça, mas só que era o Miguel com o Nuno Bizarro. E, portanto, o espectador tinha que ver, pronto, era essa a proposta conceptual, a mesma peça duas vezes, mas um com um casal, homem e mulher, outro com um casal de dois homens. E a mesma peça tinha duas consequências em termos de... Pronto, eu lembro que a Lúcia Cigalho foi minha assistente nesse projeto, uma vez que eu fui apresentar à Bélgica. E foi aí que eu conheci o João Garcia Miguel também, e pronto, que me envolvi também com o Ginjal. Mas, portanto, até 95 existe esse processo, e depois em 95 eu começo a querer desenvolver a minha própria linguagem, sobretudo começo a perceber que, digamos, o modelo do coreógrafo que diz ao intérprete o que fazer estava mais do que ultrapassado. Quer dizer, já estava ultrapassado antes, mas nessa altura eu ainda não tinha ferramentas para encontrar modos de colaboração, sendo que essa colaboração eu não a ambicionava como sendo uma colaboração horizontal, no sentido de projeto coletivo, mas claramente não queria um projeto vertical, não é? E, portanto, é aí que começa o desenho da composição em tempo real, que eu chamo de composição em tempo real, e que era uma espécie de resposta a uma definição que era usada muito na altura de composição instantânea. E, portanto, eu mudei a ideia de instantâneo para tempo real, exatamente porque quis refletir sobre a diferença entre o que é um instante, a ideia de instante, ou a ideia de tempo dilatado, não é? Duração, se quisermos. É a diferença entre instante e duração. Agora formulo desta maneira, na altura não formulava assim, não é? Mas pronto, todo o meu trabalho tem a ver com esta investigação, não é? Já que falas em página branca, deixa-me só fazer aqui porque há aqui um desenho que eu descobri há 2 ou 3 anos, mas um desenho que de certa maneira traduz um pouco o meu trabalho nesta relação entre instante e duração, não é? E que depois tem, claro, influência no modo como todo o meu trabalho, quer coreográfico, quer de escrita dramatúrgica, podemos assim dizer, quer de trabalho ao nível da improvisação, quer de trabalho ao nível de uma reflexão teórica, não é? E crítica em relação ao próprio ato de representação, o lugar da colaboração, pronto, tudo isso está um pouco sintetizado neste trabalho. E é evidente que há uma relação íntima entre o meu pensamento, coreográfico, ou pelo menos, sim, as questões que eu tenho enquanto artista e a minha investigação enquanto teórico, e uma coisa que eu faço que é uma coisa meio simples, não é? Quase é criar uma espécie de seta, um lugar tipo seta, uma seta que representa um bocadinho a ideia de tempo linear. Portanto, é um tempo muito particular, que é o tempo ocidental, é um tempo cronos, não é?
E pronto, e aquilo que sempre me interessou enquanto investigador era este momento aqui, não é? Que é o momento do instante, não é? Este é o instante. É o momento onde estamos, podemos dizer que é o presente, mas no fundo é a ideia de instante. Aquilo que eu chamo de duração é um pouco isto que está aqui por baixo do instante, não é? Portanto, ou seja, se a gente olhar de frente, temos acesso ao instante, é uma espécie de colisão, de microcolisão, não é? Que acontece aqui, mas a linha segue. Mas depois no interior deste instante temos uma coisa profunda, não é? E aquilo que eu faço como investigador é isto, não é? Portanto, eu pego nesta coisa que está normalmente escondida lá atrás, não é? E que se for vista de frente continua a ser uma espécie de instante, mas que se for vista de lado é uma coisa que sai cá para fora. Isto é o que eu faço como investigador em termos práticos, não é? E em termos teóricos, o que eu faço é isto, é uma coisa de... Isto não devia estar aqui, porque isto tem a ver com... Mas que é esse instante, afinal não é um instante, não é? É um espaço-tempo, uma coisa que tem uma profundidade, no fundo, tem uma profundidade. E o que caracteriza este espaço-tempo são essas três dobras, não é? São três dobras que existem e que elas, de certa maneira, sintetizam, se quiseres, elas sintetizam o modo como eu penso o processo de composição, não é? É uma espécie de... o instante é composto por três tempos, se quisermos, ou o tempo real é composto por três tempos. Então, é um tempo inicial em que eu sou afetado, e, portanto, a ideia de afeto, não é? Ou inquietação, ou desassossego, o que quisermos. Depois, este é um primeiro tempo, há um segundo tempo em que eu olho para o afeto, portanto, olho-me enquanto estou a ser afetado, o que exige uma técnica, uma prática, que é uma espécie de capacidade de distanciamento de ti próprio. Portanto, e fazes um trabalho que é muito importante, que é o de formulação, portanto, formulas ou enuncias esse afeto, que no fundo é uma forma de circunscrever esse afeto. E depois há uma terceira dobra, que é super importante, que é o momento em que tu traduzes esse afeto, ou manifestas essa formulação, de forma a que um outro possa ter acesso a uma coisa que era interior, que é uma coisa tua, não é? E isso está hiper sistematizado. Hoje em dia já está tipo... tem um conjunto de exercícios, é um conjunto de princípios, é um conjunto de conceitos que suportam este trabalho. Esta investigação que eu tinha começado em 95, que eu pensava que ia acabá-la em 2 ou 3 anos e que estava resolvida, e já dura há 27 anos, na verdade precisava de passar daquela fase do carne para canhão para uma fase de sistematização. Uma coisa mais, não digo científica, mas uma coisa com um olhar metodológico, se quisermos. E foi o que eu fiz em 2008, deixei de coreografar, portanto fiz uma pausa, parei de coreografar, e comecei a encontrar-me com pessoas de outras disciplinas, entre elas, por exemplo, pessoas das neurociências, por isso é que eu falei em sinapses, eu tive uma relação curta, mas muito intensa com a Fundação Champalimau, mas pronto, neurociências, ciências dos sistemas complexos, eu comecei a lidar muito, que são, no fundo, as ciências que estudam as organizações sociais dos insetos, dos pássaros e mesmo dos humanos, mas através da inteligência artificial, portanto, eles estudam a computação. E eu, claro, fiquei muito interessado, quer no estudo da decisão ao nível neuronal, e o Rui Costa, por exemplo, uma das coisas que me disse foi que a tua investigação é igual à minha, porque eu investigo o lugar da inibição na criatividade e não da desinibição, não é? Porque nós associamos a criatividade à desinibição. Mas o lugar da inibição na criatividade. E ele estuda isso ao nível neuronal. E eu estudava isso, digamos, nas minhas improvisações, no meu trabalho. Como inibir o hábito, no fundo. Tu, ao inibires o hábito, crias uma nova rede neuronal, que é isso que ele chama de criatividade. Mas os sistemas complexos foram muito influentes. Trabalhei com o Jorge Louçã e outros investigadores do ISCTE. Hoje em dia eu dou uma aula, uma cadeira no ISCTE que tem a ver com o meu trabalho, mas que é aplicada às ciências dos sistemas complexos. Trabalhei com economia, o António Alvarenga, que
foi e é ainda um colaborador muito próximo. Portanto, nos últimos 10 anos eu tenho colaborado muito com ele. Ele é um especialista em futuro, é um especialista em cenários futuros, não é? E eu adoro essa especialidade, porque eu sou um especialista em presente. Aliás, no meu trabalho não existe sequer alusão ao futuro, a não ser a um futuro provisório, ou a não ser uma ideia de futuro imediato que está incluído no interior da duração, não é? Da duração do presente. Pronto, e depois fui passando por várias disciplinas até que há um momento-chave neste processo, nesta tentativa de sistematizar o meu pensamento, que se dá com o encontro com a Fernanda Eugênio, que é uma antropóloga brasileira, que me encontrou num workshop que eu dei em Fortaleza, em 2009 ou 2010, e ela tinha acabado de fazer o doutoramento dela, o orientador dela era o Viveiros de Castro, portanto, o antropólogo Viveiros de Castro. O pensamento dele, pronto, era muito fora daquilo que é o pensamento tradicional da antropologia. Eles dão muito mais ênfase ao acontecimento, lá está, eles estudam a filosofia do acontecimento, portanto, o Deleuze é uma referência crucial, e a partir de Deleuze, voltando lá para o fim do século XIX, temos o Gabriel Tarde. Portanto, há uma linha de pensamento que vem desde o Gabriel Tarde, passando pelo Deleuze, o Bruno Latour, atualmente, pronto, e o Viveiros de Castro, tudo pensadores que, como ela dizia, filosofia com gente dentro, não é? Ou seja, a antropologia para ela era filosofia com gente dentro. E ela viu o meu trabalho de composição em tempo real e quis fazer um pós-doutoramento em torno da composição em tempo real, porque reconheceu nessa técnica, nesse método, aquilo que ela pensava e que muitos outros pensavam, mas que estava na teoria, se quisermos, estava nos discursos especulativos e nas teses, portanto, nos livros de filosofia, mas não estava na prática, não é? E de repente ela viu no meu trabalho isso, veio para Lisboa, durante ainda 6 meses trabalhámos, 6 meses, 1 ano trabalhámos ainda em torno da composição em tempo real, como objeto de estudo, no fundo, mas depois a nossa relação ficou tão cruzada e tão intensa que desenhámos um novo objeto, uma coisa que chamamos End Lab, modo operativo End, que End tinha a ver com Anthropology and Dance, ou End no sentido I, portanto, o I era muito importante para nós, portanto, a ideia do I que substitui o E, portanto, uma coisa não é, uma coisa and, ou seja, é isto, e isto, e isto, e isto. Portanto, tem várias coisas, ou tem pelo menos a potência, a possibilidade de ser várias coisas. O que eu descobri, quer dizer, em 14, quando voltei, não é? Há coisas que só a arte. Há coisas que não podem ser explicadas, não podem ser nomeadas, não podem ser escritas, não podem... Só pode haver experiência da coisa, só pode haver a experiência do sensível, não é? Pronto, e isso para mim é... Mas então também comecei a fazer um doutoramento, o que é interessante, mas desta perspectiva, não é? Da perspectiva de que a experiência é uma condição sine qua non do pensamento, da investigação, da teoria, não há outra maneira. E a arte, mais do que a experiência, porque a experiência podia ser só, por exemplo, improvisar, ou fazer uma prática somática, ou... Não, a arte no sentido da escrita coreográfica, dramatúrgica, da construção de um dispositivo, da construção de uma situação em que tu convidas um espectador a observar, um visitante a passar. Esse lugar é um lugar muito privilegiado, porque é um tempo-espaço que tu crias um pacto, não é? Um pacto com um observador, em que o observador está disponível, pelo menos, bom, em tese, está disponível para descobrir qualquer coisa que ainda não sabe o que é. Não é? Portanto, tem uma expectativa, porque não há nenhum espectador sem expectativa, não é? Mas essa expectativa, se tu conseguires colocar o trabalho, digamos, expor o conceito, o dispositivo de modo aberto e que não seja manipulador, acho que conquistas o olhar, a atenção. E uma vez conquistada a atenção, podes ir com o espectador
até um lugar que é impossível qualquer teoria te levar, de certa forma. Pronto, e esse retorno ao trabalho coreográfico teve um momento muito chave, porque eu, no projeto com a Fernanda Eugênio, no N-Lab, trabalhei não só com a Fernanda, mas trabalhei também com a Carolina Campos e com o Daniel Pisamilho. O Daniel, muito jovem, é um tipo Márcia, ou seja, ele começou a trabalhar comigo com 18 anos, 19, lá no Brasil, ainda. Depois ele veio para Portugal porque veio atrás do meu trabalho, porque ele estava muito sintonizado com o meu trabalho. E a Carolina, mais velha, mas também trabalhou com a Lia Rodrigues durante muitos anos, é uma pessoa que estava muito interessada no discurso que nós estávamos a produzir, eu e a Fernanda, e convidámos-los para eles estarem connosco. E depois, na verdade, quando eu e a Fernanda decidimos suspender a nossa colaboração, o Daniel e a Carolina mantiveram-se comigo porque eles eram, inclusive, das pessoas que no interior do grupo exigiam ou chamavam mais o retorno a uma prática, porque estavam a observar eu e a Fernanda a entrar em loop quase nas nossas masturbações conceptuais, não é? E pronto, e foi incrível nesse sentido, porque eu já não esperava voltar. Eu quando eu fiz a suspensão em 2008, não era uma pausa, era um fim. Eu não tinha mais energia, não queria mais continuar. Queria redirecionar o meu tempo, vá lá, para outro lugar, que era um lugar de quase a investigação, não digo pura e dura, mas uma investigação que se bastasse a si própria, que não precisasse de um objeto final. Mas ao voltar para a prática artística, pronto, identifiquei uma série de outras... concluímos um conjunto de investigações que tinham ficado suspensas em 2008, com a Cláudia e com a Márcia, tinham ficado suspensas, porque eu fiz uma peça em 2007 na Culturgestos, chamada Para Onde Vai a Luz Quando Se Apaga, que foi uma peça que, embora tenha tido um resultado aceitável, não foi um desastre, mas do ponto de vista interno do grupo foi muito tensa, em parte porque o sistema, ou a composição em tempo real, não cumpriu aquilo que prometeu, que era, na verdade, permitir que um grupo de pessoas fosse juntas até um objeto final, mas que sobrevivessem no fim. E, na verdade, a gente foi juntos até um objeto final, mas não sobrevivemos como grupo, como amigos até, como a amizade ficou assim, quer dizer, não se perdeu, inclusive com algumas das pessoas eu mantenho uma amizade muito forte. Portanto, o que fazer daqui para trás reconciliou-me com essa problemática, e a razão foi porque nós nos apercebemos que é preciso partilhar o afeto antes de começar a relação. E isso foi claramente um trabalho feito pela Carolina e pelo Daniel, comigo. Pronto, perdemos umas 2 ou 3 semanas a chegar a este lugar, que não foi fácil, mas conseguimos formular esta necessidade de partilha do afeto. Portanto, quando o grupo chegou, a primeira coisa que eu faço com eles não é nem improvisar do género sigam-me, nem dizer o que eles têm que fazer, que eram os dois modelos, o horizontal e o vertical, que eu não queria, mas era qualquer coisa intermédia, que é, eu vou partilhar com vocês aquilo que me afeta. E como é que eu partilho isso? Através de outros artistas. Portanto, vou mostrando artistas, livros, vídeos de outros artistas, e nós, através dessa intermediação, não é? desta mediação de outros artistas, conseguimos dizer, olha, ali, naquele momento, naquele modo de fazer, naquele modo por exemplo, de cortar o filme, o editing, não é? O momento em que eu penso muito no Onde Jaz o Teu Sorriso, do Pedro Costa, não é? Que ele faz aquele filme documentário sobre o Straub, e os Straub estão naquela discussão minuciosa sobre onde é que fazem a edição, se é com o olhar está aqui ou o olhar está aqui. Pronto, perdem horas a discutir qual é o momento do corte e tal. E vários outros artistas que fomos resgatando e refletindo, muitos deles das artes plásticas, sobretudo, ou da fotografia, que nos permitiram mediar uma conversa sobre o afeto. E depois já podíamos ir para o desconhecido.
Podemos dizer que isso é o dispositivo, ou seja, que, por exemplo, o que fazer daqui para trás, quando eu encontro aquele dispositivo, eu, que não sou eu, somos todos, encontramos esse dispositivo, que é o dispositivo da corrida, ele acontece como? Há um momento em que nós temos um título, que é o que fazer daqui para trás, que traduz de maneira justa uma inquietação que eu tenho, lá está o afeto, e, portanto, é um mediador, é uma espécie de microformulação entre o meu afeto e aquilo que poderá ser uma execução, e depois começamos a pensar todos em modos de executar, ou seja, dar corpo a esta formulação, que é o que fazer daqui para trás, é como se fosse um script, não é? Um guião, o que fazer daqui para trás. Porque propõe uma ideia de direção que vai para a frente, mas que na verdade está a voltar para trás, e isso cria uma espécie de nó no cérebro, e esse nó tem que estar traduzido em cena, de certa maneira. Ou seja, eu tenho que ler o título e tenho que ver a peça e tenho que reconhecer que há uma relação entre essas duas frases, porque são duas frases. A pergunta que nos colocámos a todos foi o daqui para trás, o que é que sugere? Sugere uma ideia de fim, não é? Daqui para trás, portanto é como se eu tivesse atingido um lugar e fosse para trás. E que lugar é este? Ou seja, em palco, que lugar é este? Como é que a gente pode representar? Porque o palco é sempre um lugar de representação. Como é que eu posso representar esta ideia de fim, esta ideia de fim? Pronto, e de repente, a partir dessa pergunta, e só porque foi formulada a pergunta dessa maneira, portanto aí já estamos em processo de, como é que se diz, de transferência de protagonismo do sujeito para o acontecimento. Ou seja, eu não estou a perguntar-me a mim o que é que eu quero fazer, eu estou a perguntar à pergunta, que é o que fazer daqui para trás, o que é que a pergunta tem e o que é que ela precisa para, na sua tradução, não perder força. É como traduzir um livro, sei lá, de alemão para português. Eu tenho que encontrar outras palavras, mas não posso perder a força da tradução, não é? Ou como a adaptação de um livro para cinema, ou como, seja o que for, em termos de tradução, não é? E o fim, para nós, estava associado a uma ideia de exaustão. Ou seja, é o fim, o corpo exausto, ou exaurido, se quiseres, não é? É o corpo que está mais próximo da morte, se quisermos, ou mais próximo do fim do corpo. O fim do corpo é impossível apresentar, porque não se apresenta a morte. Portanto, o mais próximo da morte será a exaustão, o não poder mais. Pronto. Todos concordámos, porque isso é um trabalho de equipa, de certa maneira, todos concordámos com essa formulação. A próxima foi, como é que eu coloco um corpo exausto em cena? Discussão, conversa, às vezes dura 1 minuto, às vezes dura 1 dia, outras vezes dura 1 semana. Correndo. Correr é uma forma de... Como é que se põe um corpo exausto? Correndo. Onde é que eu vou correr? Não vou correr em palco, porque senão não estou a apresentar o fim, estou a apresentar a decadência do corpo, e não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre começar no fim. Então eu tenho que ter um corpo que corre fora da vista. Daí até abrir as portas do teatro foi um instante, não é? Portanto, as pessoas correm lá fora. E quando é que as pessoas voltam? Voltam quando estão exaustas. Então, a primeira coisa a fazer, foi no primeiro dia de ensaios, corram e voltem quando estiverem exaustos. É simples, não é? Pronto. E fizemos essa experiência também para aferir se nos identificávamos com aquela manifestação, dramatúrgica da proposta. E identificámos-nos, não é? E foram correr, e é claro, as pessoas não estão habituadas a correr, portanto ficam exaustas muito depressa. A Márcia, por exemplo, passado 10 minutos já estava um caco, e é lindo ver uma pessoa exausta que tenta se manter em pé, não é? É muito potente. Pronto, chegou. Só que esse impacto dessa imagem dura alguns segundos, 15, 20 segundos, e depois desaparece. E como eu não estou a trabalhar com vídeo, nem estou a trabalhar com fotografia, eu tenho que prolongar esse estado. E, portanto, a pessoa, quando se volta a acomodar numa espécie de verticalidade, ela tem que voltar a correr. Pronto, é esse o princípio, é esse o dispositivo. Por outro lado, a apresentação da pessoa em si, exausta em cena, não era suficiente para produzir essa imagem de exaustão que eu estava à procura. Perguntamos, então, qual é a melhor maneira de partilhar esse estado exaurido com o espectador? Através da respiração. Então eu preciso de um microfone para
que a pessoa tenha acesso à respiração, que é uma espécie de contacto íntimo com o interior, não é? Com o estado. Mas eu não vou pôr uma pessoa só a respirar, então ela vai ter que falar. Falar sobre o quê? Falar sobre a sua experiência no exterior. Pronto, então dramaturgicamente, esta identificação dramatúrgica do que é o espetáculo, que é um grupo de pessoas que corre no exterior do teatro e que de vez em quando volta para contar uma história e que depois volta a sair, quase para ir buscar mais histórias, não é? E volta a entrar, e volta a sair, e volta a entrar. Ninguém escreveu isto. Ou seja, ninguém decidiu isso. Isto foi decidido fazendo perguntas sobre perguntas, ou seja, perguntar como com este quê, perguntar quando com este como, perguntar onde com este quando e perguntar quê com este como e pronto, eu vou fazendo perguntas sobre perguntas, nunca respondendo. Cada pergunta abre outra pergunta abre outra pergunta e no fim tem um dispositivo que tem a consistência de uma casa dramatúrgica, não é? De um habitat, de uma habitação. E depois o que temos é que trabalhar no detalhe, não é? Por exemplo, o discurso de cada performer teve que ser estudado, trabalhado, escrito, pensado, teve que haver consistência entre os 5, não podia haver repetições. Portanto, houve um que falava mais da experiência do corpo, o outro falava mais sobre o que via, o outro falava mais sobre o que imaginava. Pronto. Sendo que, na verdade, com esse dispositivo eu consegui fazer uma coisa que para mim é muito chave, muito importante no processo de partilha com o espectador, que é colocar o punctum, digamos, a questão que me afeta na periferia da atenção. Ou seja, por exemplo, aquilo que me interessa nesse corpo é a respiração e o texto só lá está para desviar a atenção do espectador dessa respiração. Mas claro que o texto tem que ter muita, não digo qualidade, mas tem que ser muito consistente para que o espectador não desconfie, não é? E não haja um mal-entendido em relação à proposta. Portanto, tem que ser um texto suficientemente suficiente, digamos, justo e suficiente, que, mais uma vez, esteja em relação muito consequente em relação à proposta, não é? Para que a questão dramatúrgica, que é o exaurido, digamos, a exaustão, esteja presente, mas na periferia do acontecimento. Pronto, e eu assim consigo prolongar aquele estado durante 1 hora, mais ou menos, e quando é que a máquina para? Quando um dos performers não aguenta mais. Eles começam por uma improvisação no sentido em que eu digo corram, voltem, está aqui o microfone, digam qualquer coisa. E, portanto, aí, passado, não sei, 2, 3 dias de repetição deste dispositivo, começa a haver tendências em alguns deles. Uns têm mais a tendência de falar sobre o que veem, outros têm mais a tendência de falar sobre o que imaginam, etc. E eu aí começo a identificar as tendências de cada um e começo a reconhecer que na relação entre os 5 existe uma espécie de potencial dramatúrgico, não é? Pronto, e aí começamos a desenhar e eu confirmo com eles se eles concordam com essas tendências e começamos a fechar e de improvisação em improvisação começamos a fechar o texto até que ele fica fechado. Uns demoram mais tempo, outros desde o primeiro dia ficou claro, outros mais tempo. E, na verdade só no dia do espetáculo é que ficamos mais convictos do que é que a peça dizia. E isto é muito importante, isto é mais uma espécie de confirmação desta transferência de protagonismo que eu falei há pouco, que é eu só sei no fim, não é? Ou seja, portanto, como eu não posso saber antes, que foi a minha grande batalha nos anos 90, foi por isso que eu comecei a desenhar este método, porque eu sabia que não podia explicar antes de começar a trabalhar. Mas a composição em tempo real e toda esta ética que eu desenvolvi em torno do encontro, da relação, da composição,
permite-me, na mesma, só saber no fim, mas como eu estou a trabalhar na microescala da composição, na micropolítica da composição, se quisermos, e numa lógica fractal, aquele objeto final que eu não sei o que é, eu sei que ele é uma consequência de um rigor, e não de uma rigidez, não é? Mas de um rigor, podemos dizer, ético, e que naturalmente se traduz em estética, não é? Mas que tem na sua base um conjunto de premissas e princípios que se desenrolam, por isso é que a ideia de dobra também é muito importante, não é? Que se desdobram a partir daquela equação inicial que é a relação entre o afeto, a formulação e a manifestação, não é? Portanto, essas três dobras que são o Big Bang da relação. Não é? Eu acho que a expressão fica mais visível do que eu tenho pessoas a falar. Só que, quando eu falo em desvio, estou mais a falar em desvio de leitura narrativa, se quisermos. Ou seja, o espectador não está... Se eu perguntar a um espectador no fim o que é que viste, ou o que é que ouviste, provavelmente a respiração não será algo que apareça de imediato. E se não aparecer de imediato é um bom sinal. Mas se durante a conversa ela aparecer é ótimo sinal também. Porque, por exemplo, eu tive um feedback muito importante de um encenador francês, o Joris Lacoste, com quem eu já colaborei no passado e que nós temos uma relação próxima. E uma das coisas que ele notou é que esta peça era uma peça justíssima para aquele ano, 2015, porque foi no ano do resgate da Grécia, por exemplo, da Troika em Portugal. Foi um ano também em que a Real perdeu o subsídio, não é? Nós perdemos o apoio de um momento para o outro, ficámos sem dinheiro, com dívidas no banco, que ainda estou a pagar hoje, não é? Portanto, é uma coisa que perdura. E ele achou uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que tem uma força dramatúrgica brutal, mas lá está. Eu acho, francamente, que existe uma relação íntima e direta e proporcional entre a ética da composição e a força de uma dramaturgia, não é? Pronto. E eu não tenho que saber que dramaturgia é, porque ela vai se manifestar, não é? E em cada espectador talvez se manifeste de maneira diferente. No caso do Joris, o que ele disse é que esta relação, o facto de tu só teres voz quando estás exausto, era para ele uma coisa muito íntima, intimamente ligada à experiência da Grécia, de Portugal, dos países do Sul na Europa. Esta ideia de que a Europa só te dá um microfone quando tu estás nas lonas, não é? E a única coisa que consegues dizer são umas palavras meio desconexas, porque o oxigênio no cérebro está tão ativado que tu nem consegues articular o teu pensamento, não é? E isso é claramente, por exemplo, um exemplo de uma dramaturgia que eu não antecipava. Por outro lado, quando ele disse isso, nós ficámos com isto em mente e talvez tenhamos tomado algumas decisões que não foram muito conscientes, mas que ajudaram a preservar esse espaço. Sobretudo ao nível dos conteúdos, por exemplo. A Márcia, que já tinha algumas citações, alguns comentários a algumas questões de cariz mais político, ela vincou mais. Eu, que utilizo muito a palavra no meu trabalho todo, praticamente todos os meus trabalhos são quase peças que podemos dizer que são peças teatrais, só não são porque eu venho da dança e tenho um histórico que não é no teatro e que o próprio teatro também não trabalha a palavra como eu normalmente trabalho, porque para mim a palavra é como se fosse um site específico, não é? É uma arquitetura, é um lugar que eu navego no interior dela. A palavra é muito importante para mim porque ela produz, de uma maneira muito instantânea, sentido. Não é? E esse sentido depois pode servir como referente para eu poder desconstruí-lo. Portanto, eu só posso desconstruir um sentido se esse sentido estiver lá presente. Por exemplo, quando eu trabalhei com Beckett ou com Sarah Kane, eu pude relaxar, porque a dramaturgia de Beckett e de Sarah Kane, ou do Jon Fosse, que também trabalhei a partir da dramaturgia dele,
são tão sólidas e eles próprios passaram tanto tempo a escolher aquelas palavras, aquelas relações, que eu não me tenho que preocupar com aquelas palavras, eu só tenho que me preocupar com o que está entre as palavras, com os tempos, com as durações e também com o modo como aquelas palavras são ditas e são apresentadas. Por exemplo, eu lembro-me com A Espera de Godot, eu passava muito tempo a falar com os atores. Digamos, o meu trabalho de ator era quase extrair deles qualquer tentação que eles tinham de ilustrar o Pozo, ou ilustrar o Lucky, ou ilustrar o Vladimir, ou o Argon, já me esqueci dos personagens. E esse era o meu trabalho, era extrair qualquer tentativa de representação. Porquê? Porque a simples presença daquele corpo ali, mais o texto do Beckett, já tem tudo, não precisa de mais nada. Portanto, reduzir sempre foi uma estratégia que eu desenvolvi de composição, ou seja, o que eu faço, no fundo, é isso. Eu produzo ruído, se quisermos, ruído no sentido de produzo acontecimento, e uma vez que esse acontecimento esteja estabelecido, eu começo a extrair, a tirar. Aliás, a palavra grafia vem de tirar, não é? Quando com uma faca escreves uma palavra, tu estás a tirar um pouco de madeira, estás a tirar um pouco de... E essa grafia, esse extrato, esse extrair, é um processo que é um processo... É uma estratégia de composição que eu tenho, que é uma estratégia muito... pronto, que para mim é uma tradução muito, se quisermos, justa deste pensamento. Há pouco fazias a pergunta de ligação entre o método e a dramaturgia, não é? Ou seja, é quase como se isto fosse uma estratégia de clarificação, de extração, e aquilo que fica, que podemos dizer que é a dramaturgia, é o resto. Eu não acho que tenha trabalhado a dramaturgia, porque quem fez a dramaturgia foi a Sarah Kane. Quer dizer, não sei, mas talvez o que eu trabalhei foi encenação, não é? Digamos, como é que eu também não tenho... Eu não faço muita distinção, quer dizer, por exemplo, em dança... Obrigado. Em dança não há diferença entre dramaturgia e encenação, não é? Ou coreografia, porque tudo se vai fazendo ao mesmo tempo e tu descobres a dramaturgia depois de fazer o gesto, descobres o gesto depois de fazer a dramaturgia, e aquilo é sempre assim, não é? Com o teatro, sobretudo com o teatro que tem um texto como base, está lá tudo. Eu vejo aquilo como um espaço-tempo, um lugar de ocupação, não é? É um espaço de ocupação. Eu lembro-me quando fiz a Sarah Kane, eu li sozinho o texto e não consegui sentir nada, se quiseres. Quer dizer, percebia o que estava ali a acontecer, mas não conseguia sentir nada. O mesmo se passou com A Espera de Godot. Eu li sozinho, não senti muita coisa, não percebi. Quer dizer, percebi, mas não... É como se eu também não tivesse... Talvez seja por isso que eu faço dança e não teatro. É porque eu não tenho... Eu sou insensível, de certa forma, às nuances, ou ao subtexto, ou à... Eu vejo uma palavra, a palavra diz cadeira, eu vejo cadeira, depois vejo pessoa sentada na cadeira. Quer dizer, eu não consigo sequer ver uma metáfora numa pessoa sentada numa cadeira. Eu fiquei super fascinado quando o Joris falou sobre aquela imagem da Grécia. Uau! Eu adoraria ter pensado nisso, mas eu não sei pensar assim. Portanto, eu penso de uma maneira, nesse sentido, não digo mecânica, mas de uma maneira muito mais próxima de uma relação... quase, não digo, sim, também matemática, física, química, tem a ver com as químicas das coisas e pronto. E, portanto, trabalhar com o teatro é excelente, porque se eu tiver um bom dramaturgo, digamos, um bom texto, um texto sensível, complexo, por exemplo, a Sarah Kane, 448, é um texto de uma enorme complexidade, muito sensível. Ela escreveu esse texto antes de se suicidar. No fim, ela escreveu 5 peças só, as primeiras 4 eram mais... Lá, de uma escrita mais tradicional, esta era um poema praticamente, parecia T.S. Eliot, não é? Wasteland, não é? E eu de repente, o que eu fiz com eles foi pedir a eles para lerem o texto, e aí já consegui chegar mais perto. Portanto, eu ler sozinho não consegui, eu ficava quase imune. Quando eles começaram a ler,
eu cheguei mais perto, mas na verdade a terceira etapa foi quando eu pedi para eles lerem para um gravador e eu só quando ouvi a gravação é que atingi mais a relação e o potencial do trabalho. E a gravação eu ouvia em tempo real, ou seja, eles diziam o texto ou liam o texto para um microfone e eu tinha os escutadores, eu via os corpos deles a falar, mas ouvia em modo amplificado. Por alguma razão eu precisava dessa mediação para criar uma distância suficiente do material, quase que se tornava cinematográfica, de certa forma, com as vozes amplificadas. Pronto, e foi através desta escuta do texto a ser lido, ou dito, que eu identifiquei, por exemplo, na Gracinda Nave, na altura que trabalhou comigo, ela tinha uma qualidade de presença a ler o texto, que era uma espécie, quase como se houvesse uma espécie de deslocamento entre o que ela dizia e o corpo dela, quase como se o corpo dela estivesse meio apagado, desativado, desligado. O corpo dela estava desligado, mas as palavras saíam da boca dela, portanto ela não tinha nenhuma intenção, assim. E eu fiquei muito atraído por essa qualidade e tive uma imagem simples, uma imagem que, lá está, é a tal imagem que traduz um afeto, não é? Que foi retirar o agenciamento todo da Gracinda. Ou seja, a pergunta era, será que eu consigo fazer uma peça em que a Gracinda não tem agenciamento? Portanto, não se consegue deslocar. E a única maneira que ela tem de se deslocar é ser arrastada, é ser carregada, é ser empurrada pelo outro ator, que era o Miguel Borges. E pronto, e começámos dessa premissa, que é um dispositivo parecido com os corpos que correm à volta de um teatro, não é? Um dispositivo. E depois aí a questão era identificar no texto um ponto de partida, que não tem que ser no início, às vezes pode ser a meio, portanto um lugar de partida, e ativar esse dispositivo. E se ele resistir, digamos, ao tempo da peça, é porque o dispositivo tem força. Pronto, e a partir daí foi o que aconteceu com esse trabalho. Eu fiz esse trabalho numa semana. O trabalho foi feito numa semana, porque depois demorou um mês ao detalhe, não é aos detalhes, mas a escrita do trabalho foi numa semana. A escrita no sentido coreográfico ou de encenação. Porque foi descoberta esta operação. E se quisermos, é isso que me interessa, quer na improvisação, quer na encenação, quer na teorização, quer em qualquer processo quer nesta conversa, é encontrar a operação. Tu encontras a operação e a partir daí é replicar a operação. E a replicação da operação não quer dizer que a gente copie, porque senão entrava em loop. A gente replica, e essa replicação, que é uma espécie de repetição, não é? Uma repetição da operação, gera diferença, e essa diferença é a dramaturgia. Ou é a tensão dramatúrgica, se quiseres. E, portanto, eu tinha este dispositivo, com a Gracinda e com o Miguel, que perdurou durante a peça toda, a não ser um momento em que eu criei a exceção do dispositivo, que foi um momento em que, de repente, a Gracinda se levanta e faz uma coisa e o público não está à espera, porque já tinha-se criado a convenção de que ela não se movimentava. Mas para dar mais força à imobilidade, não é? E pronto, e consegui prolongar durante uma hora esse estado, que é o que me interessa. Ou seja, no fundo, o que me interessa como artista, seja numa peça de dança ou de teatro, é encontrar uma operação que traduza um afeto e prolongar essa operação durante o tempo do espetáculo, seja uma hora, 2 horas, ou o que for. Portanto, eu não quero contar mais do que uma história num encontro com o espectador. Basta-me uma. Só que essa uma tem que durar. O que é que os Artistas Unidos ou o Silva Melo viram nesta minha prática? O Jorge teve uma sensibilidade e uma intuição muito grande, em 95 mais ou menos, porque ele sabia da nova dança portuguesa, ele sabia, eu, a Vera, o Francisco, fazíamos coisas assim, ligadas com palavra, mas que não era teatro, e ele sabia que precisava de uma espécie de abanão para não se repetir a si próprio, não é? Porque ele vinha, lá está, de um tipo de relação com o teatro, cornucópia, mas também Berlim, não é? E todo o teatro
de Brest, todo o teatro de... O Jean Jordelho, por exemplo, era um grande amigo dele e veio ensinar aqui uma peça, que eu também colaborei um bocadinho com ele e tal. Mas eu precisava desse abanão. E foi de uma generosidade imensa, porque foi naqueles tempos pré-Capital ainda, não é? Porque eu trabalhei com ele no António Rapaz de Lisboa, que foi em 95, e que não havia Capital ainda, não é? Foi na Gulbenkian. E depois a seguir a Capital aparece um pouco, 2 anos depois, e eu começo a trabalhar nas outras peças dele. Portanto, o que é que ele fazia? Ele oferecia-me, literalmente, ele dizia: João, o ensaio começa às 5 e eu apareço às 8. E eu durante 3 horas tinha, sei lá, 5 páginas para resolver. E eu fazia uma proposta e depois ele olhava e falávamos, discutíamos, mas normalmente ele aceitava grande parte das propostas porque eram claramente propostas que só podiam vir de um raciocínio coreográfico e que ele achava fascinante depois poder trabalhar nas coisas que são as coisas dele, que é o texto, o modo como o texto é dito, pronto. Mas tudo que eram deslocamentos no espaço ou posições, era eu que tinha essa responsabilidade. Claramente, quer o movimento pós-moderno americano que se aproximou do gesto cotidiano, não é? E que, inclusive, só um parênteses em relação à nossa conversa, eu no próximo ano vou fazer a curadoria de uma exposição na Cultura Gesto muito grande sobre o Steve Paxton. Portanto, passado 30 anos eu faço um círculo e vou ter com aquele que é o meu, podemos dizer, um dos meus mestres, né? se essa palavra existe. Mas esse resgate, digamos, essa apropriação do cotidiano que foi feito pelo corpo do performer pós-moderno, juntamente com, sei lá, a dança-teatro alemã, Pina Bausch, passando pela dança francesa, a nova dança francesa, a nova dança belga, que também utilizava muito texto, a nova dança belga e o novo teatro belga estavam sempre muito assim de mãos dadas, de certa forma. O Tiago Rodrigues, por exemplo, trabalhou com o Stan durante muitos anos e trabalhou com o Silva Melo também, e eu cruzei-me com ele nesses períodos. E nós vínhamos dessa família, portanto estávamos completamente ligados a isso. E sim, eu, a Vera, o Camacho também, usamos muito a palavra, de facto, e muitos outros. E, portanto, embora mesmo antes, porque a nova dança portuguesa é um chavão que foi... Mas antes da nossa geração já havia a Madalena Vitorino, a Paula Massano e outros coreógrafos que de certa maneira já exploravam a voz. Mas, ou o texto, não é? E exploravam o texto já numa perspectiva quase cageana, não é? Ou Cunninghamiana. Não que o Cunningham usasse texto, mas o modo como o texto era matéria. O texto é respiração, o texto é som. Eu trabalhei com muitos compositores também, o Vítor Rua, o Nuno Rebelo, o Miguel Azeguim e outros estrangeiros, que me também ensinaram ou me fizeram ver que uma palavra, vrá, vrá, não é? De repente não é uma palavra, é um som. Depende de como tu a apresentas, depende de como tu a trabalhas. Pronto, mas por isso é que o texto me fascina tanto, eu preciso, na verdade, muito de trabalhar com texto, porque eu preciso muito de ter o referente daquilo que é o espectável, para criar um link com o espectador que seja imediato, para depois então poder testar a elasticidade e a plasticidade desse encontro. Mas preciso de ter primeiro esse lugar. Mas isso sou eu, é muito meu pessoal. Enquanto que há outros coreógrafos que não precisam dessa mediação, vão diretos para o desequilíbrio, não é? E aí criam um projeto ou mais abstrato, ou mais distante, no sentido de uma relação de narrativa e aproximam-se noutros sentidos, não é? No sentido mais
sensorial, se quisermos, não é? Portanto, são vias diferentes de chegar aos mesmos lugares. Aliás, eu e a Vera, que somos muito amigos e somos da mesma geração e trabalhamos muito juntos, mas somos muito diferentes nesta abordagem. Eu acho, por exemplo, a Vera vai primeiro pelo lado mais sensorial, mais imediato, mais onde o texto aparece logo como som, ou como... E eu tendo a primeiro apresentar digamos, o texto e só depois é que começo a esticá-lo. Não é?